Meus irmãos, hoje eu quero tratar sobre um assunto um tanto diferente. Nós estamos aqui nesse mês aprendendo através da sabedoria que o livro de Provérbios tanto nos ensina. Na primeira ministração nós aprendemos como devemos lidar com a preguiça, aprendemos que a preguiça desagrada a Deus. Na segunda mensagem, domingo passado, nós aprendemos aqui que a vida espiritual deve ser colocada em primeiro lugar. Nós entendemos aqui sobre 4 compromissos que nós precisamos fazer se nós queremos viver uma vida espiritual diferente em 2026. E hoje nós vamos avançar, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que nos ensina muitas questões, e hoje eu quero, através do livro de Provérbios, extrair muitas lições sobre o tema dinheiro. Olha lá que coisa boa. Então, o que a Bíblia ensina sobre dinheiro? Esta é a pergunta que nós vamos responder, e eu quero aqui ser bem prático nessa mensagem. Nós vamos tratar sobre 4 passos ou 4 lições que o livro de Provérbios, de maneira macro, nos ensina para que tenhamos êxito nessa área. Mas para a gente começar, eu preciso que você entenda um pressuposto importantíssimo, e o pressuposto é: dinheiro é um assunto mais espiritual do que você imagina. Nós achamos, ao ler as Escrituras, que os princípios onde a Bíblia fala, por exemplo, sobre a administração financeira, apenas são máximas de sabedoria para que tenhamos uma vida boa nessa área, para que possamos crescer financeiramente, prosperar financeiramente. Mas vai muito além disso. A minha intenção aqui não é te dar um curso de finanças. Você pode ler um livro, fazer cursos sobre isso, assistir vídeos na internet. Eu quero te dar uma perspectiva espiritual disso. Porque, escute, a maneira como lidamos com o dinheiro glorifica o nome do Senhor ou desonra o nome de Deus. E é isso que você vai entender nessa noite. Para você poder compreender o quanto o dinheiro é um assunto espiritual, eu preciso que você guarde um número na sua cabeça. Sabe quantos versículos na Bíblia falam direto ou indiretamente sobre dinheiro, riquezas e bens materiais? 2.350. 2.350 versículos. Se há essa quantidade, isso traz um alerta para mim e para você. A gente precisa parar, observar e falar: peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. E essa coisa que nós precisamos entender é não apenas princípios, como eu já disse e repito, para prosperarmos, mas é a responsabilidade que temos como filho de Deus em lidar com o dinheiro. Porque dinheiro e finanças não pode ser visto como um assunto distante da nossa relação com Deus. Como eu disse no início e repito, dinheiro não é apenas algo natural, mas é algo muito espiritual. Só para você ter noção, Jesus, em um determinado momento, quando ele vai falar sobre servir a 2 senhores, ele usa o dinheiro como instrumento para explicar isso. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então ali ele já começa a mostrar que o dinheiro, ele tem o poder de capturar o coração humano de uma forma onde Deus perde o seu lugar. A Bíblia fala contra a ganância não só no aspecto de você não ajudar o próximo, mas um aspecto inclusive espiritual, de corrermos atrás de coisas que elas serão, como a sabedoria bíblica nos diz, correr atrás do vento, ou que nos afastará de Deus, porque a Bíblia também fala isso. Detalhe, a questão não é você ter. Eu espero e desejo que você tenha, que você possa prosperar, mas o que eu estou tentando te dizer é que, como cristãos, há uma responsabilidade espiritual na maneira como lidamos com o dinheiro, com as finanças. Aquilo que nós fazemos com o dinheiro revela, meus irmãos, por exemplo, em quem nós confiamos. A maneira como lidamos com o dinheiro revela a presença ou a ausência de sabedoria nas nossas ações. Como usamos o nosso dinheiro revela quem valorizamos. Como usamos o nosso dinheiro revela também quem governa o nosso coração.
Então quero que você aperte os cintos, porque essa mensagem está muito incrível e Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá? Estava comentando com a pastora Cacá e pastor Andy, depois do culto da manhã, eu falei, em 12 anos, que vai fazer agora em fevereiro, 12 anos que eu assumi essa igreja, eu nunca trouxe uma ministração sobre esse assunto num culto de domingo, assim como eu vou trazer, porque você vai aprender muita coisa aqui. Eu tenho certeza que se você se posicionar, Deus vai mudar a sua conduta e vai ser muito especial o que Deus vai fazer na sua vida. Estamos juntos ou não? Primeira lição que a gente precisa aprender, que o livro de Provérbios, na verdade, nos ensina, porque nós estamos aqui numa teologia bíblica deste livro. Provérbios ensina a seguinte questão: tenha, põe para mim aí, uma boa gestão financeira. Essa é a primeira lição. Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24, diz assim: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então, nós sabemos que dízimos e ofertas honram ao Senhor, a gente sempre fala isso, amém ou não? Só que escute, a maneira como administramos o dinheiro que Deus confiou em nossas mãos, também honra ou desonra a Deus. A gente precisa entender isso. O texto fala aqui, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Naquela época, no contexto bíblico, no texto que acabamos de ler, rebanho representava o capital de alguém, o dinheiro de alguém. Então o mandamento aqui é: conheça o rebanho, saiba o que você tem diante de você. Trazendo uma aplicação prática para nós aqui tenha controle financeiro, porque a falha no conhecimento dos nossos recursos, ou para onde eles estão indo, é vista não apenas como um problema, como algo que vai gerar problema para você no dia a dia, mas é visto também como uma falha na mordomia cristã. Na verdade, grande parte dos problemas financeiros é porque nós não sabemos para onde vai o dinheiro. Quer ver onde está o problema? Muitas vezes, não é a parcela do carro ou da casa, não é o gasto, talvez, com o mercado, é o cafezinho ali, é o trintão ali, é o cinquentão acolá, é o senhão que você não viu, é o parcelado em 10 vezes, que é uma parcelinha, e você não anota, você não tem controle, você não sabe para onde vai. Logo, negligenciar essas pequenas coisas gera um grande problema. Mas a minha questão aqui hoje não é te ensinar a administrar teu dinheiro. A minha questão é te mostrar que a nossa falha como mordomo desonra a Deus. Desonra a Deus. Por que desonra a Deus? Porque por mais que a conta bancária seja sua e a empresa esteja no seu nome, espiritualmente tudo é de Deus. Tudo é de Deus porque Ele nos dá poder para adquirir riquezas, sabedoria para adquirir riquezas. Tudo é de Deus por direito de criação também. Salmos 24:1: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo, Salmo 24:1, e os que nele habitam. Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro. Então, o que o texto bíblico nos mostra aí, toda a teologia bíblica, não apenas no livro de Provérbios, mas toda a escritura, mostra que, na verdade, Deus confia a nós recursos, e eu preciso ser um bom mordomo. Aquele famoso texto de Mateus 25, a parábola dos talentos, por mais que ela esteja dentro de um contexto maior, que é o retorno de Jesus, você vai perceber, voltando um pouquinho ali, Mateus 24, o sermão escatológico, enfim, você vai ver ali, por mais que esteja dentro desse contexto, e fale para mim, para você, sobre como nós devemos viver, né, de maneira produtiva, de maneira frutificando, enquanto Cristo não volta. Princípios estão claros ali, da mordomia cristã, porque o texto fala sobre
um senhor que distribui talentos aos seus servos. E muitas vezes, equivocadamente, nós fazemos uma aplicação falando que talento é dom. E tudo bem, você pode até forçar um pouquinho o texto ali e aplicar dessa forma. Mas talento era unidade monetária, era grana, verdinha. Tá bom? Era isso. E o que o texto mostra? Que o Senhor, versículo 14 de Mateus 25, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, o Senhor aqui do texto, e lhe confiou os seus bens. E aí o texto diz que ele dá uma quantidade de talentos para um, outra quantidade para outro, para outro. Então esse texto ele mostra, Deus nos confia recursos, e nós precisamos viver de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Então a pergunta que eu te faço no início dessa mensagem é: a maneira que você administra o seu dinheiro glorifica a Deus ou desonra a Deus? Será que Deus é exaltado nessa área da nossa vida? Ou será que nós não temos vivido um cristianismo integral? O que é o cristianismo integral? O cristianismo integral é a Bíblia, ela toca todas as áreas das nossas vidas. Você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de falar, você muda a sua maneira de agir, você muda a maneira como você trata seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, seus amigos, como você se porta no seu trabalho, como você se porta na igreja. Deus muda o seu coração, você se torna alguém generoso, alguém perdoador, alguém não mais rancoroso, o fruto do Espírito começa a surgir dentro de você. Antes você agia de uma forma, agora você age de outra. A verdade bíblica precisa ocupar espaço dentro de nós, de tal forma que sejamos mudados de maneira plena. Nós aprendemos domingo passado sobre o temor do Senhor, e todas as máximas de sabedoria de Provérbios passam pelo versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso ter o temor de Deus como trilho. Deus precisa vir primeiro. Eu preciso honrá-lo, eu preciso me submeter a Ele, eu preciso colocar Ele à frente, eu preciso segui-lo. E será que o temor de Deus tem guiado essa área da nossa vida? Eu quero te dar 2 dicas práticas para que você de fato viva isso. A primeira delas é: não coloque a gratificação imediata acima da responsabilidade financeira. Quem já ouviu ou disse aquela frase, você não precisa levantar a mão: eu trabalho tanto, eu mereço. Pergunta é: você pode? Olha que interessante, a Bíblia é sinistra, a Bíblia é a Bíblia. Provérbios é magnífico, e a gente está estudando, você vai ver que a maioria dos textos, pelo menos os textos básicos, é Provérbios. Provérbios 21:17. Quem ama os prazeres, acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida, nunca ficará rico. Quem coloca a sua vontade na frente da sua responsabilidade, vai ter problemas. É o que o texto está falando. É o tal do: eu trabalho tanto, eu mereço, mas na verdade eu não posso. É aquela pessoa que mantém um padrão de vida acima do que pode. É aquela pessoa que ama o conforto e o prazer imediato às custas de um endividamento. O que eu estou te falando aqui é: essa maneira de viver vai contra a sabedoria bíblica e desonra o nome do Senhor. Deus é honrado na forma que administramos o nosso dinheiro. O brasileiro, gente, tem uma questão com o brasileiro. O brasileiro ele tem uma coisa assim de um otimismo, né? Um otimismo muito maior do que às vezes a realidade, do que o realismo. Ele vai lá, compra,
Às vezes passa o cartão e diz: no mês que vem nós damos um jeito. Só que chega o mês que vem e o jeito não vem. Aí o jeitinho tem que tentar entrar. Eu vou te dar uma dica. Isso aqui você nunca ouviu, tá? Tenho certeza que você nunca ouviu. Vou te dar uma fórmula que vai fazer você dar certo financeiramente. Quem quer saber? Você nunca ouviu, eu tenho certeza absoluta assim. Tá? Vou te dar uma dica agora sensacional. Quer crescer financeiramente? Põe para mim aí. Gaste menos do que você ganha. Eu estava careca de saber isso, agora não estou mais. Mas brincadeiras à parte, todo mundo sabe disso, gente. A questão é, quem faz? Você faz? Nós fazemos? Não tem mágica. Ah, mas deixa para lá, depois eu dou um jeito. Ei, escute, o nome do Senhor é desonrado quando nós não administramos direito aquilo que Ele nos deu. Pastor, mas eu passei por questões financeiras difíceis, estava tudo bem, eu estava dando resultado, a empresa teve que fazer um mega corte lá, e eu estava no bolo ali, eu fui mandado embora, isso me prejudicou. Enfim, está tudo bem, gente, eu não estou falando de que nós não podemos ser, infelizmente, surpreendidos com questões. Mas a grande questão é, nós precisamos aprender a lidar com isso, porque inclusive aprendendo a lidar com isso, quando enfrentarmos momentos assim, nós não seremos abalados, ou não tão abalados quanto poderíamos. Provérbios 21:20, na casa do sábio há tesouros preciosos, e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Desperdiçar tudo que tem vai contra a sabedoria bíblica. Você não precisa de muito. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que as pessoas gastam por emoção. Eu já compartilhei com vocês, falei aqui de manhã. Estava noivo, estava para casar, faltava poucos meses para casar, fui e comprei um videogame de não sei quantos R$1.000, eu era menino. Olhei para o videogame olhou para mim. Ele falou: me leva para sua casa, certamente vai ser muito melhor agora, você comigo, eu com você. Aí eu olhei, peguei, tinha recebido a primeira parte do 13º, passei o cartão no resto e... imaturidade. E quantas vezes nós agimos assim, consumo como alívio emocional. Gente, dados do SPC Brasil, diz que uma fatia considerável das compras não é por necessidade, mas por impulsos emocionais. O consumo é usado como ferramenta de composição, ou melhor, de compensação psicológica, emocional. Então a pergunta básica: eu quero ou eu preciso? Eu quero e preciso. Eu quero ou eu realmente preciso? Sem falar, gente, de outras coisas. Não, eu sou influenciado a comprar por status, porque eu preciso mostrar um padrão de vida, é com quem eu ando, eu preciso pertencer ao grupo social. Gente, pelo amor de Deus. Isso vai gerar o que? Endividamento. Olha, uma das chaves que nos ajuda a entender isso, é o fator contentamento. Contentamento é diferente de você ser alguém estagnado. Contentamento não quer dizer que você não vai sonhar, que você não vai desejar coisas melhores. Contentamento diz respeito a você olhar para a fase que você está vivendo e encontrar em Deus alegria e gratidão por aquilo que Ele te deu. Contentamento.
Deus, eu quero crescer. Deus, eu quero chegar lá. Deus, eu quero viver tal coisa. Mas enquanto eu não chego lá, eu te agradeço, eu não murmuro. Eu te exalto. Eu aprendo com as fases, eu vivo os processos. Hebreus 13, 5, que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Então essa insatisfação, ela nos leva a tomar decisões equivocadas. Então não faça aquilo que você não pode fazer. Tudo bem? Primeira dica dentro desse bloco aqui, que a gente está conversando. Segunda dica prática, adquira conhecimento sobre como administrar o seu dinheiro. Põe a imagem aí para mim. Pesquisas recentes mostram que apenas 21% dos adultos brasileiros afirmam ter recebido algum tipo de educação financeira durante a infância. Cada 10, 2 receberam instrução. A cada 10, 8 não sabiam o que fazer com as suas finanças. Só que essas pessoas que um dia eram crianças crescem. E quando cresce, começa a trabalhar, começa a receber o salário, começa a pingar na conta, casa, e o que ele traz consigo? A falta de sabedoria que na verdade nunca teve. E aí, eu sou estimulado constantemente pelo consumo, eu estou dentro de tudo isso que nós vivemos, aí qual que é o problema? Eu passo a ter atitudes equivocada financeiramente falando. Outra pesquisa mostra que 4 a cada 10 brasileiros, põe para mim aí, estão com contas em atraso. Outra pesquisa diz, põe para mim aí, da Febraban, 55% dos brasileiros dizem entender pouco ou nada sobre educação financeira, mesmo reconhecendo a sua importância. Tipo assim, eu sei que eu preciso, mas eu não vou fazer nada. Eu sei que eu preciso aprender sobre isso, mas eu vou lavar as minhas mãos. Eu sei que meu nome está sujo, minha conta está uma bagunça, mas eu não vou fazer nada com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós aprendêssemos mais sobre isso, será que nós não estaríamos vivendo uma vida financeira diferente? Eu não estou falando para você comprar curso, eu estou falando para você ir no YouTube. Estou falando para você ir lá e comprar um livro. Porque, como eu disse, a minha questão aqui não é falar sobre administração financeira, é mostrar que a maneira que vivemos pode estar desonrando o nome do Senhor. Aí você vai lá e procura o pastor caloteiro não paga. E óbvio, sobre mim pesa algo muito maior. Mas por quê? Ou melhor, na verdade, pesa sobre mim algo maior. Mas todo filho de Deus deve representar Cristo. Crente devia ser aqueles que você não precisa nem assinar o contrato. Mas qual tem sido a nossa postura? Então o que a gente vai fazer para ser prático, gente? Nesse primeiro bloco, nós vamos aprender mais sobre finanças. Você vai comprar um livro, você vai procurar um vídeo, você vai procurar a ajuda de alguém, mas nós vamos aprender mais sobre isso, porque Deus está nos chamando para honrá-lo nessa área da nossa vida também. Nós vamos viver um cristianismo integral. Na igreja eu sou uma bênção, lá fora não. Eu trato bem o irmão do lado, mas meus pais eu não trato bem. Não. É evangelho completo, é evangelho integral. Vocês estão aqui comigo ou não? Terceira não, segunda coisa aqui, segundo ponto, integridade financeira. Sabe o que as pesquisas mostram? Que há um paradoxo no Brasil. Vocês estão aqui? Estamos juntos? Vocês estão gostando? Há um paradoxo no Brasil.
Os brasileiros reprovam a corrupção em grande escala, mas não veem problema em pequenos desvios de integridade no cotidiano. Não, porque o político que ele tirou, roubou o dinheiro das crianças, dos idosos, da ambulância, sei lá do que. Mas eu não vejo problema em coisas aqui do meu dia a dia. Não vai dar nada. Eu já vou dar alguns exemplos sobre isso. Mas eu quero que você entenda que o livro de Provérbios deixa claro que para Deus importa como ganhamos o nosso dinheiro. Isso importa para Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Vamos avaliar algumas questões aqui. Primeira, põe para mim aí, a balança enganosa e as meias verdades. Como eu disse, nós refutamos, rejeitamos a corrupção, mas nós não vemos problema quando nós vamos vender um carro e nós omitimos que o carro já foi batido. Não tem problema aqui. Se eu falar, eu vou perder o valor integral que eu poderia, ou um valor maior que eu poderia ganhar do veículo, e eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Não, eu vou mandar um currículo para aquela empresa. O que eu vou fazer? Eu vou botar que eu tenho uma habilidade, mas na verdade eu não tenho. Eu vou botar que eu tenho um curso, mas na verdade eu não fiz. Não prejudica ninguém. Você vai vender algo, e aí omite as regras, omite o que está nas letras miúdas. Recentemente fui comprar algo, conversei, pesquisei, achei o melhor preço, estava tudo certo, falei, me manda o contrato. Quando eu fui assinar, eu vi uma cláusula, que a pessoa não tinha me falado. Eu questionei, falei, olha, veja bem, essa cláusula aqui, você não me falou, e isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor, mas veja bem, é a regra da empresa, a gente não tem o que eu fazer, isso, eu sou só o vendedor. Falei, obrigado, não vou comprar, paguei mais caro, mas não comprei com a pessoa. Sabe o que acontece, gente? A gente precisa parar, pelo amor de Deus, com o jeitinho brasileiro, por favor. E sabe qual é o grande desafio? Os crentes vivem assim, muitas vezes. Vocês me dão a permissão de falar algumas coisas aqui? Amém ou não? Tem que parar com esse negócio de piratear sinal de TV, gente. Se você não pode comprar o negócio com todos os canais, não tenha. Vê o jogo depois no YouTube. Não faça isso. Não, eu vou vender sem nota para eu não precisar pagar imposto. Mas por que você vai fazer isso? Não, porque na verdade o imposto no Brasil é muito alto. É alto para você, é alto para todo mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague o teu imposto. Seja ético. Não, pastor, comprei um negócio mais baratinho lá, é carguinha roubada. Você já viu que aí diminui, né? Quando vai justificar, diminui. Carguinha. Estou vendendo iPhone 17. Quanto é o iPhone 17? Sei lá, uns 7 mil, 8 mil, 10 mil, sei lá quanto tá. Eu estou vendendo, original, na caixa, 3 conto, rapaz, a carguinha aí, ó. Gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio, comprar produto pirata. Se não pode, não tenha. Você não pode ter um Nike, não compra um Mike.
compra o outro. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Você sabia que isso é crime? Crime, é crime. Então para com o jeitinho brasileiro, gente. Aí a gente fica forçando a barra. Deus não abençoa o fruto da esperteza humana, Ele abençoa o fruto da obediência. O jeitinho brasileiro não é um atalho para acelerar as coisas, é um atalho que vai te levar para mais longe de Deus. Estamos aqui ainda? Outra coisa, quando a gente fala de integridade financeira, a falta de transparência financeira no lar. Vou tomar uma água, para hidratar bem agora. É o irmão que ele tem um caixinha 2 para jogar o futebol. Caixinha 2. Não, senão a mulher não deixa. Caixinha 2. O marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha, cada um tem o seu dinheiro. Gente, não existe isso. Ó, pesquisa. Cerca de 40 a 50% das pessoas em relacionamentos confessam esconder compras ou dívidas do parceiro. 40 a 50%. Gente, pelo amor de Deus. Escute, dinheiro é uma das coisas que mais gera problema no lar. A gente precisa de sabedoria na tratativa com essas coisas. Precisa existir transparência, clareza. O dinheiro é dos dois, o orçamento é familiar. Eu recebo dia 30, a minha esposa recebe dia 5. Ou melhor, vamos inverter, eu recebo dia 5, ela recebe dia 30, a parcela da casa cai no dia 2, vou usar o salário dela para pagar, está tudo bem, é questão de organização financeira. Agora, é o meu dinheiro, o dinheiro dela, aí o cara empresta 50 para a mulher fazer a unha e manda ela devolver. Gente, de verdade, é absurdo isso. É absurdo. Não faz sentido. Quando a gente vai falar sobre casamento, matrimônio, tem um livro das Escrituras que é o principal. E esse livro começa com G e termina com Neses. Gênesis. Gênesis. Gênesis fala da criação do homem e da mulher. Capítulo 2, versículo 24 diz assim: você vai deixar papai e mamãe, vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois um só. Se o casal obedecer esse versículo, teu casamento vai ser uma bênção. Tornar um só. Um só nos projetos que vocês têm como família. Um só na maneira que lida com os filhos. Um só nas decisões que vão tomar. Um só. É um, Deus te fez um. E também, financeiramente falando, nós queremos a bênção de Deus no nosso lar, mas nós não queremos estabelecer um diálogo, aprender a conversar e chegarmos juntos em um consenso. Aí que o cara faz? Teu dinheiro e meu dinheiro. Desculpa, isso pode ser culturalmente aceito, mas vai contra a sabedoria bíblica. Nós queremos honrar ou desonrar a Deus com as nossas finanças? Integridade financeira. Sabe qual é uma outra questão que é bastante complicada? O cristão e as apostas. O cristão e as apostas. Gente, escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. 86% dos apostadores frequentes acumulam dívidas. 86%. É quase 9 de 10. Aí o cara que vai jogar, ele fala assim: não, é que o cara lá não sabe jogar. Eu sei, eu sou o espertão. Você não entendeu que para eles ganharem dinheiro você tem que perder? 64% dessas pessoas estão com o nome negativado. 19% reduzem as compras de mercado para continuar apostando. O cara tem que chegar para a mulher e falar: olha, nós não vamos comprar isso, porque
me permita, tá? Porque eu estou sendo irresponsável, estou gastando dinheiro jogando. Pastor, mas o que isso tem a ver com crente? Quer ficar espantado junto comigo? Põe para mim a imagem aí. 41% dos evangélicos já apostaram. Estima-se que nós sejamos 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil, mais ou menos. Vamos jogar 50? A gente está falando aí de mais ou menos 20 milhões de evangélicos que já apostaram. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Que tipo de evangelho nós temos vivido nessa área? Sabe qual é o pior? Em 2024 o número era menor, era 29%, ou seja, cresceu. Piorou. 35% dos evangélicos que apostaram relataram já ter se endividado por causa das apostas. As pessoas deveriam olhar para nós e falar assim: eis um crente aí que segue a palavra de Deus. Aí o cara olha e vê que a gente se endividou por causa disso. Eu, mais ou menos um mês e pouco atrás, eu peguei um Uber, estava conversando com um motorista ali de aplicativo, e aí, como que é, tal, quanto tempo que você fica aí, passa o dia, tal, como que é, papo vai, papo vem. Ele falou: não, na verdade eu estou fazendo aqui um extra, porque eu tenho o meu trabalho, mas eu me endividei com a aposta, então estou tendo aqui que trabalhar mais ou menos 3 horas por dia para pagar minha dívida. Gente, a fé cristã nos chama a confiar em Deus como provedor. A fé cristã, a palavra de Deus, ela adverte contra a cobiça e contra o enriquecimento rápido. Apostas podem gerar vício, e a Bíblia orienta a boa mordomia dos recursos. Então, o que a gente vai fazer nesse segundo bloco aqui para ser prático? Nós vamos, põe aí para mim, parar com o jeitinho brasileiro e colocar em ordem tudo que tem que ser colocado. Chega de mutreta, chega de enrolação, chega de esconder as coisas. Você quer a bênção de Deus? Alinha, ajusta. Amém? Terceira coisa, estamos juntos ainda ou não? Vou falar sobre essa terceira e depois eu vou para a última, que eu quero gastar um pouco mais de tempo. O problema da retenção injusta. O problema da retenção injusta. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, nos ensina uma máxima muito incrível. Ele diz assim, ó: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. 25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Nós devemos administrar bem os nossos recursos. A Bíblia também fala sobre poupar, mas nós não podemos perder de vista a generosidade, que é o que a Bíblia, ou o que nós aprendemos aqui, que é uma retenção injusta. Por que é uma retenção injusta? Porque o mundo diz: acumule. A Bíblia diz: administre e guarde, mas semeie. E por que a Bíblia fala sobre isso? Porque a Bíblia, ela está falando sobre onde nós colocamos a nossa segurança. O mundo diz: acumule, porque a minha segurança está no dinheiro. Deus diz: semeie, porque dessa forma há um fluxo na sua vida. A Bíblia não é contra a administração, nem contra o guardar, o poupar. Ela é a favor disso. Mas o ponto-chave aqui é onde está a nossa segurança. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, ordena aos ricos desse mundo que não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. O que ele está falando? Olha, as riquezas vêm e vão. Talvez você já enfrentou fases onde você estava vivendo grandes momentos financeiros, e talvez, quem sabe, depois, infelizmente, você passou por profundos vales. Antes,
Quem aqui era do tempo que você ficava na fila para poder alugar um filme na locadora? Passou, acabou. E quem não se adaptou, o empreendedor, passou, filho. As coisas vêm e vão, os tempos são outros, as coisas mudam nessa área, a tecnologia está aí, o avanço está aí. Mas a grande questão é, onde está a minha segurança? Se a minha segurança está em Deus, eu poupo por uma questão de sabedoria e não dependência dos recursos. Eu dependo de Deus, eu poupo por sabedoria, mas eu dependo do Senhor. Então a Bíblia nos chama a sermos generosos. Generosos. E é muito interessante que o versículo 25, ele conecta a generosidade à saúde da alma. Olha lá, põe para mim o 25. A pessoa generosa prosperará, e esse prosperará não é só financeiramente, é prosperar a sua alma também. O texto diz: quem dá de beber terá a sua sede saciada. A Bíblia está falando sobre um fluxo. Senhor, eu guardo, eu administro bem o meu dinheiro, eu poupo por sabedoria, mas eu também entendo que aquilo que o Senhor me deu é para repartir. O Senhor me deu para que a partir de mim o Senhor toque pessoas, para que a partir de mim o reino possa avançar. Então, o livro de Provérbios, quando ele fala que a pessoa generosa prosperará, o que ele está falando primeiramente é sobre uma troca do nosso coração, da condição do nosso coração. Então ele está falando, deixe de ser alguém avarento ou não generoso e se torne alguém generoso. Então a primeira coisa, o primeiro comando é um comando no coração. E o segundo é, a partir dessa transformação, aprenda a ser generoso também com o próximo. Porque Provérbios 19:17 diz: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então nós precisamos nos tornar pessoas generosas. Nós ajudamos os que precisam, nós honramos também o nome do Senhor, e olha como a Bíblia ela nos orienta nessa área a viver espiritualmente, porque Provérbios 3, 9 e 10, eu sempre cito esse texto: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. O texto é escrito para um povo que plantava para colher, e as primícias eram os primeiros frutos. Então eu colhia os primeiros frutos e eu entregava ao Senhor. Era uma forma de honrar a Deus. Senhor, o primeiro é para ti. Como isso ecoa no Novo Testamento? Na maneira como nós contribuímos. É um princípio de adoração. Deus, eu não dou, por exemplo, o meu dízimo, as minhas ofertas por necessidade, eu dou como um ato de adoração. Eu coloco Deus em primeiro lugar, eu honro a Deus. Este é um ato de culto. Então, para a gente fechar esse terceiro ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os nossos recursos para abençoar pessoas e para o avanço do reino. A sabedoria bíblica nos ensina a fazer isso, para que nós possamos viver debaixo desse fluxo, onde Deus nos abençoa para que possamos abençoar outros, e não apenas para que possamos reter. Nós estamos falando sobre virtudes espirituais, tudo bem? Comecei falando que meu intuito não é dar uma aula de administração financeira, longe disso, eu não sou especialista nessa área. A minha questão é mostrar como isso afeta a nossa vida espiritual e a maneira que lidamos com o dinheiro, honra ou desonra a Deus. Então nós estamos falando de virtudes espirituais. E qual é a virtude bíblica da generosidade? Atos 20:35, é melhor dar do que receber. Deus nos chama a encontrar prazer na contribuição. E aqui nós chegamos na quarta e última coisa. Aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Vocês estão comigo? Não é sobre finanças diretamente falando, mas está ligado. Nós vamos falar sobre a ética do trabalho à luz das Escrituras. Eu quero que você, a partir de hoje, faça da segunda-feira um altar. Eu quero que você honre Deus
quando você sair lá fora e for trabalhar, independentemente do que você faça. Eu quero te explicar, e aqui está um ponto-chave da ministração. Não importa se você é pintor, pedreiro, diarista, advogado, médico, piloto de avião, não importa. Você vai honrar Deus no seu trabalho. Você tem que sair daqui hoje entendendo que o que nós fazemos lá fora precisa ser uma forma de honrar a Deus. Deixa eu começar do começo, para você entender aqui. Para eu preparar essa mensagem, eu fiz bastante pesquisa. E existem dois fenômenos que acontecem nessa área, nesse contexto de trabalho. O primeiro é o apagão de mão de obra, é a escassez de talentos. Sabe o que as pesquisas mostram? Elas mostram que não faltam vagas para você arrumar um emprego. O que falta é qualificação para que as pessoas preencham essas vagas. O que faltam são as habilidades necessárias, a capacidade técnica, a capacidade comportamental, e obviamente isso cria um vácuo no mercado de trabalho. Legal, pastor, entendi, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a vida espiritual? Não estou entendendo nada, o que tem a ver? Sabe qual é a orientação bíblica de como nós devemos lidar com isso? Provérbios capítulo 22, versículo 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis. Sabe o que a Bíblia está instruindo? Cresça, melhore, se torne bom naquilo que você faz, desenvolva as suas habilidades, desenvolva os comportamentos corretos, seja alguém melhor amanhã do que você é hoje, se esforce, porque isso não apenas vai fazer você prosperar, mas isso vai honrar o nome do Senhor. Eu comentei que eu estava no mercado, passando, e aí eu passei assim, os funcionários estavam conversando, eu não fiquei xeretando a conversa dos outros, mas eu passei, saiu o som, eu ouvi. É isso aí, tipo assim, põe mesmo lá, tipo, põe na justiça, falou com outras palavras, né, mas eu estou traduzindo aqui, vai lá, isso aqui, vai lá. Não sei exatamente se o contexto era da empresa ali, eu acredito que era. Aí sabe qual é a grande questão? As pessoas, elas não estão interessadas em crescer. E sabe qual é o problema? Nós vemos muitas vezes cristãos com a mesma mentalidade, sendo que Provérbios, esse versículo deveria servir de trilho para nós. Ah, Senhor, eu entendi, eu preciso melhorar. O que eu faço hoje? Eu sou diarista, eu vou ser a melhor diarista que eu posso. Eu sou vendedor, eu vou ser o melhor que eu posso. Eu sou professor, eu vou ser o melhor que eu posso. Eu sou vendedor, eu vou ser o melhor que eu posso. Não importa o que você faz, você vai entender, eu preciso melhorar, eu vou desenvolver. Por quê? Não apenas para eu prosperar, mas para que eu glorifique o nome do Senhor. Você está entendendo que eu estou trazendo para você uma perspectiva espiritual de algo que talvez você sequer imaginava que algo espiritual era? Então esse é o primeiro fenômeno, essa escassez de qualificação. O segundo fenômeno é o que eles chamam de demissão silenciosa. O que é demissão silenciosa? É o cara que trabalha fazendo o mínimo necessário para não ser demitido. Ele quer ser empregado, ele quer estar empregado, ele quer ter o salário dele, mas o seu comportamento é como de alguém que está quase sendo demitido. É o cara que faz o famoso corpo mole. Corpo mole. Eu viro e mexe, converso com os irmãos aqui da igreja, os empreendedores e tudo mais, e uma coisa ela é meio comum no meio, que é,
pastor, está faltando mão de obra. E o problema da mão de obra não é só a falta, no sentido de capacitação técnica que nós vimos. Eu estou falando de comportamento, porque, escute, você vê uma vaga lá de emprego, aí você olha lá e fala assim, puxa vida, é legal, é o que eu busco, é um horário que eu gostaria de trabalhar, não é um horário maluco, o salário é bom, você se candidata para a vaga, ok? Se você se candidatou é porque você se interessou. Sabe o que as pessoas me falam? Pastor, o cara marca a entrevista, o cara não vem. Ô irmão, você está desempregado, você marca a entrevista, você não vai. O cara não vai, nem responde. Sabe qual que é o problema? Quando às vezes nós conversamos com irmãos dentro da igreja, que tem o seu negócio próprio. Sabe o que eu já ouvi? Não é de um, é de mais de um. Senão, alguns ou vários. Pastor, eu não quero mais contratar crente. Gente, posso falar uma coisa com muito amor e muito carinho? Isso é catastrófico, para não falar vergonhoso. Nós que deveríamos ser os primeiros que encontram no trabalho uma forma de glorificar o nome do Senhor. E nós vivemos de uma forma que não apenas prejudica a nós mesmos, mas nós desonramos o nome do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. As gerações Z e Millennial, elas têm colocado a qualidade de vida, a saúde mental, em um lugar onde isso é priorizado. Isso é priorizado. E é óbvio que você tem que cuidar da sua saúde. As gerações anteriores talvez eram aquelas, talvez papai, mamãe, vovó, vovô, colocou o trabalho tanto à frente da família e de outras coisas, que a família foi destruída. E você olha e fala assim, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. E está tudo bem. Porque você não deve destruir a sua vida pelo trabalho. Eclesiastes 4:6 nos ensina, melhor é um punhado de descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, o acúmulo de riquezas, a ascensão profissional, não pode ser adquirida a qualquer custo. Só que, escute o que eu vou dizer agora, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos incorrer no outro erro, que é fazer do descanso um Deus. Me escute, vocês estão comigo aqui ou não? Em nome de uma boa vida, nós fazemos corpo mole. Olha que interessante, Provérbios, a gente está estudando Provérbios, ok? Provérbios 18, 9, põe na NVT para mim aí, Provérbios 18, 9, vê se tem a NVT, isso. Quem é relaxado em seu trabalho, causa tanto estrago quanto aquele que o destrói. Quem é relaxado em seu trabalho, causa tanto estrago quanto aquele que o destrói. Eu vou usar o exemplo da fatídica situação no atacadista, onde eu ouvi a conversa dos outros. Uma pessoa que faz corpo mole, que não quer trabalhar, quem ela está prejudicando? Quem ela está prejudicando? Negócio é o seguinte, eu vou fazer corpo mole, eu quero que essa empresa feche, eu quero que esse patrão se dê mal. Deixa eu te falar, você vai junto. Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que a sua não produtividade vai fazer com que você fique no cargo a qualquer custo? Então o que o texto está dizendo é, quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que o destrói. Você causa estrago em você, estrago no seu time. Aí sabe o que acontece? Muitos, em nome de um bem-estar, fazem o mínimo necessário e não o máximo possível. Escute, pessoas virtuosas não fazem o mínimo necessário. Pessoas virtuosas andam a segunda milha.
Pessoas virtuosas fazem o máximo possível. Cristãos fazem isso. Nós temos que ser um exemplo onde nós trabalhamos. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que fazer o mínimo necessário não é apenas falta de sabedoria, meus irmãos, falha de caráter. É falha de caráter. É falha de caráter. Nós precisamos fazer o máximo possível e não o mínimo necessário. Você tem que sair daqui, chegar lá no seu trabalho e falar: cara, eu vou dar o meu melhor. Eu vou glorificar o nome do Senhor fazendo isso. Porque senão nós fazemos do conforto um ídolo. Deixa eu te explicar. Você precisa, gente, nós estamos num ponto importantíssimo da mensagem, você precisa entender isso. Eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, é a parábola do rico tolo. Vamos a partir do 16, melhor, 16. Olha que interessante. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Vai acompanhando aí, ó. Produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que eu farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então ele está dizendo: olha, eu não tenho mais como sustentar esse crescimento, ou melhor, a coisa está vindo, como que eu vou fazer para dar conta, para colher tudo? Então eu vou destruir e construir celeiros maiores, beleza. Só que aí o texto começa a nos mostrar no 19: então direi à minha alma: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Por mais que a gente possa, por mais que tenha outra aplicação, eu quero fazer uma voltada para isso que nós estamos falando aqui. Esse texto fala sobre um homem muito produtivo, que em algum momento ele trocou a sua produtividade, se assim eu posso dizer, a sua frutificação, por inatividade. Por inatividade. Por inatividade. Você tem depósito muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. O texto não está falando de você construir patrimônio, ter recursos, para que quando você ficar lá um pouco mais velho, você olhe para a patroa e fale: patroa, vamos viajar o mundo. Olha que coisa boa. Não é sobre isso. O que ele está falando é sobre uma paralisia, é sobre o descanso ou a inatividade como destino final. Eu estava falando com a minha sogra hoje, olha a cabeça do povo. Ela trabalhou muitos anos com a irmã dela, aí ela falou que lá na situação que eles estão passando, a empresa que ela trabalhava, a pessoa falou assim: olha, o seguro-desemprego aumentou 200. Sabe o que a pessoa está fazendo? Corpo mole para ser mandado embora. Gente, pelo amor de Deus, é medíocre essa mentalidade, gente. Aí o camarada estava com dor de barriga e falou: olha, estou com dor de barriga, estou indo embora. Está fazendo corpo mole para o chefe mandar embora, porque ele quer pegar o seguro-desemprego. Onde esse mundo vai parar? Por que você quer descansar? Não, pastor, o trabalho acabou comigo, é muita loucura, eu preciso mudar de área. Ok, tudo bem, não você quer parar? É porque eu quero parar. O que você quer fazer da vida? Não sei, eu quero ficar vendo televisão o dia inteiro. Pelo amor de Deus. O que eu estou te mostrando não é como você se dá bem financeiramente, profissionalmente. Eu estou te ensinando princípios bíblicos que honram ou desonram o nome do Senhor. Na verdade, sabe para que é o descanso? O descanso tem como fim o trabalho,
Escuta aqui. O descanso não tem como fim o próprio descanso. O descanso tem como fim o trabalho. Deus constrói, ou melhor, Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansa, tudo bem? Mas ele não ficou descansando. O Senhor sustenta o universo. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também. Sabe o que isso me mostra? O descanso me prepara para o dia novo, me prepara para mais um dia de produtividade, me prepara para mais um dia onde vou ser frutífero. Põe a imagem para mim. Talvez você não consiga enxergar ali o que está escrito no verde. Qual é a abordagem bíblica de descanso? O descanso bíblico renova as minhas forças para eu continuar produzindo. O descanso do rico tolo é: o meu propósito é descansar. E aqui eu entro numa máxima. Sabe por que algumas pessoas estão assim? Eu vou mexer com você agora, eu preciso que você me escute. Porque algumas pessoas estão procurando o trabalho perfeito. Puxa, pastor, quando eu estiver fazendo o que eu amo, eu vou encontrar prazer nisso. Aquela seguinte máxima: trabalhe com o que ama e você não trabalhará um único dia. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos descer do espaço sideral e vamos pousar na terra? Eu acredito que você tem que buscar fazer o que você ama, tudo bem? Isso é maravilhoso. Agora eu te pergunto: isso vai acontecer com todo mundo? Alô? Sim ou não? Poderia, ou deveria, talvez, mas não acontece com todo mundo. E outra coisa, até você chegar lá, vai ser assim? Ou talvez vai levar um tempo? Talvez vai levar um tempo, talvez você vai ter que transitar a sua carreira, enfim. E o que você vai fazer até lá? Você vai sobreviver? Você vai acordar na segunda-feira e vai falar: ah, Jesus, mais um dia, trabalhar para dar dinheiro para aquele cara lá. A pergunta que eu te faço é: será que eu deveria ter o trabalho perfeito para encontrar prazer em Deus naquilo que eu faço? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia me orienta sobre a ética do trabalho, como eu devo fazer isso? Sabe como a Bíblia trata o trabalho? Qualquer tipo de trabalho, como uma forma de glorificar o nome do Senhor. Trabalho é virtuoso, e nós precisamos encontrar nisso, no ato de produzir, uma forma de exaltar o Senhor. Porque quando Deus fala para Adão e Eva: multipliquem-se, encham a terra, não é apenas fazer filho. O que eles estavam dizendo é: governe, influencie, vai. É óbvio que por causa da queda, por causa do pecado, o trabalho trouxe os seus pesares. Só que antes da queda, que foi em Gênesis 3, Gênesis 2, do versículo 15, a Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim e ordena que ele cultive e guarde aquele lugar. O que ele está dizendo é: o trabalho é virtuoso. O que eu estou tentando te dizer é: você não precisa do cenário perfeito, do trabalho perfeito, ganhar o quanto você tanto sonhou, ou estar num lugar que teu chefe te ama, para exaltar o nome do Senhor naquele lugar. Porque fazer bem feito diz respeito a para quem você faz. Não importa se você é um pregador, um vendedor, um promotor, não importa. Nós devemos ter a mentalidade que Paulo nos deu. E ela está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo a quem vocês estão servindo.
A pergunta que eu te faço é: se o Senhor Jesus estivesse diante de você e Ele pedisse para você trabalhar com qualquer coisa, você trabalharia com alegria? Certamente você diria que sim. Agora, se nós não fazemos o que fazemos lá fora com alegria, falando de uma questão espiritual, não estou falando que você não pode estar vivendo uma insatisfação profissional, que você não queira lutar por direitos ou mudanças, tudo isso é lícito, mas espiritualmente nós precisamos partir da premissa que eu já sirvo a Deus, ou deveria servi-lo com aquilo que eu faço. Então nós não precisamos do emprego perfeito para glorificar a Deus ali, nós precisamos de um coração transformado para fazê-lo. Sabe onde você revela que Deus é adorado? Na segunda-feira difícil, no chefe complicado, na questão repetitiva que você faz, todos os dias. É lá que o ambiente de trabalho se torna um altar. A pergunta que eu te faço é: que testemunho nós temos dado como cristão onde nós trabalhamos? Será que as pessoas olham para você e só vê murmuração, reclamação? Ah, esse chefe, ah, essa empresa. E você deveria ser aquele que age em sabedoria. Aí sabe que às vezes a pessoa pensa: e esse é crente? Eu acredito mais nele que as coisas vão mudar, vão dar certo. Ixi, esse é crente, ele só fica murmurando. Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? E é isso que nós vamos fazer aqui, eu estou terminando a mensagem. Fazer do nosso trabalho um ambiente de adoração. Eu quis te trazer com essa mensagem uma perspectiva espiritual sobre dinheiro e trabalho. A maneira que nós vivemos lá fora, ela exalta ou não o nome do Senhor. Porque as pessoas, elas não estão só observando as grandes coisas, mas também as pequenas. Talvez eu e você não fala mais palavrão, você não faz aquelas grandes coisas, mas talvez a maneira como nós agimos no nosso trabalho, a maneira como lidamos com o nosso dinheiro, a maneira como reagimos com os clientes, a maneira como atendemos as pessoas, como lidamos com as pessoas, revela o oposto do que deveria ser revelado. Cristo não é mostrado ali. A pessoa deveria chegar para nós e falar assim: oh, que legal, onde você aprendeu esse teu comportamento? Não, eu sou cristão, tenho um compromisso com Deus, eu honro Deus trabalhando aqui. Antes de trabalhar para o Senhor, eu sirvo a Deus. Oh, que legal, tem mais gente como você lá de onde você veio? Deveria ser assim. Meus irmãos, por favor, que nós não sejamos que nós não façamos parte de um grupo que quer a boa vida a qualquer custo, tem como fim a inatividade. Que nós sejamos produtivos, que nós possamos administrar bem o nosso dinheiro, que nós possamos ser generosos, que nós possamos de verdade viver uma mudança, porque talvez a gente ora e pede por tantas coisas diferentes, mas nós temos que olhar para aquilo que nós temos feito, porque talvez a resposta esteja diante dos nossos olhos, a gente só ainda não enxergou. Talvez você veio de um contexto familiar onde você não aprendeu nada disso, talvez os seus exemplos foram os piores, mas agora a palavra de Deus, ela pode nos mostrar o caminho e nos transformar. Então quero que você saia daqui hoje com uma perspectiva diferente, entendendo que a maneira como você administra o teu dinheiro não é apenas uma questão de problema financeiro, mas é uma questão de ordem espiritual. Eu quero que você saia daqui entendendo que não é apenas se você ganha ou não dinheiro, é como você ganha o seu dinheiro. A integridade financeira conta. Eu quero que você saia daqui como alguém generoso. Pastor, eu entendi, Deus mudou meu coração, eu vou me tornar um dizimista, um ofertante, eu vou ajudar os que precisam. Não vai ficar só comigo. E eu vou sair daqui entendendo que quando eu estiver lá fora trabalhando, eu não estou só trabalhando para alguém, mas antes eu estou servindo o Senhor. E você vai fazer o seu melhor. Se nós tivermos a perspectiva correta, que é adorar a Deus em cada uma dessas áreas,
Sabe o que vai acontecer indiretamente? E eu termino com isso. Nós veremos resultados diferentes na nossa vida. O temor do Senhor precisa guiar essa área também. O temor do Senhor, colocar em primeiro lugar, é o princípio da sabedoria. Estamos prontos para isso ou não? Amém? Vamos ficar de pé, então vamos orar.